Olá, aqui é Alex Leite, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o passo a passo da instalação do WordPress na sua hospedagem. O primeiro passo então é acessar o site do WordPress. Tem dois sites aqui do WordPress, o wordpress.com e o wordpress.org. Então você pode perceber aqui, ó, download do wordpress.org e o wordpress.com. Qual que vai ser a diferença? Com o wordpress.com você cria apenas um blog, um site, uma conta dentro do wordpress.com, vai ficar seu nome barra wordpress.com, tá? E isso você pode criar um blog, publicar seus textos e tudo mais. A diferença do wordpress.org é que você pode fazer o download do programa e instalar ele dentro da sua hospedagem, que é o que a gente vai fazer nesse tutorial. Então, acessando aqui o site do wordpress.org, você vai ter essa opção aqui, o download do WordPress 4.91, tá? Clica nele, vai fazer o download, vai baixar ele para o seu computador. Com ele baixado dentro do computador, a gente vai depois fazer o upload lá para sua hospedagem. Então a primeira coisa aqui, você pode perceber que ele já está baixado no seu computador. Você tem que saber qual é a pasta onde você baixou, para depois você buscar ela pelo explorador de arquivos. Bom, o segundo passo é acessar o seu painel de controle da hospedagem. Nesse caso eu estou usando aqui o painel da HostGator. Então basta você digitar ali www no seu site, acho que nem precisa do www, direto o domínio.com.br/cpanel. Ele vai redirecionar para esse número aqui, para essa porta 2082. Você pode digitar diretamente 2082. Dependendo de alguns casos, eu não sei qual é a sua hospedagem. Tem hospedagens que não utilizam cpanel, utilizam outra forma de acessar o painel de controle. No caso, às vezes, da KingHost é painel.kinghost.com.br. não entra nem direto pelo seu domínio, e lá você tem acesso ao gerenciador de arquivos do seu domínio. No caso do cpanel, você gerencia direto pelo domínio. Tranquilo? Então vamos lá. Acessando a área do gerenciador de arquivos, você vai clicar ali, ó, a primeira opção de arquivos, gerenciador de arquivos, e essa é a parte do gerenciador de arquivos. A pasta principal, onde estão todos os arquivos que o usuário vê, é essa pasta public HTML. Dentro da public HTML, você vai perceber que ela está vazia. No seu caso, pode ser que tenha apenas uma pasta chamada CGI Bin. Essa pasta ela é padrão quando você cria uma nova hospedagem, mas ela pode estar vazia também. Por quê? Porque o site ainda não existe, não tem nenhum arquivo lá para ser acessado. Tranquilo? Então, dentro dessa pasta, você vai clicar naquele botãozinho ali, ó, carregar, e você vai gerenciar, vai acessar a parte do sistema de upload. Então, a parte aqui do carregamento de arquivo, você vai clicar aqui em selecionar arquivo, isto, e vai escolher, lembra que eu falei? Veja qual pasta você salvou. Eu salvei na pasta downloads, então vou dar um clique duplo nele e ele vai começar a carregar. Isso, ele demora um pouquinho, ele vai o upload é sempre um pouco mais demorado do que o download, então ele demora um pouquinho para carregar até ele ficar verdinho. Aí pronto, 100%, upload completo. Então o WordPress já subiu para o seu site, ainda não está instalado, tá? Aí tem esse botãozinho aqui, ó, voltar para home. Na realidade, esse link ele vai voltar para a página principal do gerenciador de arquivos. Isto. Você pode perceber que ele está aqui, ó, já. Só que ele está zipado, está compactado. O que a gente vai ter que fazer? Clica nele, seleciona e você vai clicar naquele botãozinho extrair. Isto. Para onde que a gente vai extrair esses arquivos? Para a pasta public HTML. Então vai deixar dessa forma, igual está na minha figura aqui, ó, public HTML. Isto. E ele vai fazer a extração de tudo.
O detalhe é que ele jogou aqui, ó. Aqui é o resultado final, dentro de uma pasta chamada WordPress. Essa pasta vai ser um diretório, por exemplo, vai ficar o seu site.com.br/WordPress. Não é o que nós queremos, a gente quer fazer o seguinte: que todos os arquivos que estão dentro do WordPress, dentro dessa pasta WordPress, fiquem na raiz aqui do Public HTML, tudo juntinho. Tá? Então, você vai fazer o seguinte: seleciona ela, dá um clique duplo, acessa essa pasta. Você pode perceber que você está agora dentro daqui, ó, Public HTML/WordPress. Você vai selecionar todos esses arquivos e vai clicar ali no botão mover. Isto. E aqui onde está o WordPress, vai ficar Public HTML/WordPress, você vai apagar o WordPress. Deixar apenas Public HTML. Isto. E vai clicar no botão ali, ó, Move Files. Clicou no botão, ele vai mover tudo, vai tirar da pasta WordPress e vai colocar na raiz. Você pode perceber que a gente está dentro da pasta WordPress e agora o diretório está vazio. Isto. Vamos aqui para a pasta Public HTML. Olha o que aconteceu. Todos os arquivos estão aqui. Então já está tudo instalado na raiz do site. Então basta o usuário entrar lá direto pelo seu site.com.br e já vai ter acesso ao seu site. Porém ele ainda não existe, a gente vai fazer o próximo passo. Voltando para o gerenciador de arquivos, vamos agora para um outro passo, que é a criação do banco de dados. O WordPress ele precisa gravar as informações dentro de um banco de dados. E uma das opções que eu falei para vocês na instalação, uma das vantagens é que você pode personalizar completamente o seu banco de dados. Isso dificulta muito a ação de hackers. Tá? Porque o que acontece? Com a instalação padrão, geralmente os nomes de tabelas e o nome do banco de dados fica padrão. Tá? Então os hackers conseguem explorar algumas vulnerabilidades aí do instalador automático. E aqui a gente tem a opção de criar um nome personalizado para o seu banco de dados, senhas personalizadas e até um prefixo de tabela. Tranquilo? Então aqui no criar banco de dados você pode usar a imaginação, pode colocar o nome que você quiser. Quanto mais dificuldade, assim, mais dificultoso, melhor. Então eu vou colocar aqui só um exemplo, WP, alguma coisa. Tranquilo? E você vai criar esse banco de dados. Clicar naquele botão ali, criar banco de dados. Pronto, o banco de dados foi criado. Anota esse nome completo aqui que está dentro da aspas. Você vai precisar dele na instalação do WordPress. Depois aqui a gente vai continuando. Então o banco de dados já está criado. E agora, para acessar o banco de dados, a gente vai precisar de um usuário. Então a gente vai criar esse usuário e atribuir ele no WordPress para que ele tenha acesso à alteração. Então, primeira coisa, criar um usuário aqui. Você dá um nome para ele. Esse nome também pode usar criatividade. Coloca uma senha forte, uma senha muito forte. Coloca caracteres especiais, coloca ponto, vírgula, coloca números, coloca letras. Coloca uma senha bem difícil, mas anota ela. Tenha ela num lugar seguro, tá? É mais seguro você ter a sua senha guardada num lugar seguro do que uma senha fácil que você guarda na memória. Então, coloca uma senha bem difícil, tranquilo, que isso aqui é alvo de hackers. É para sua própria segurança. Então, anota o nome do usuário, o nome do banco de dados, anota o nome do usuário e a senha do usuário. Clica ali, ó, criar usuário, desculpa. Isso, o usuário foi criado com êxito. Muito bem. Bom, banco de dados criado, usuário criado. Essa parte é bem tranquila, bem fácil. Agora a gente vai ter que apresentar os dois. Dizer que o usuário ele tem acesso de administração, e você faz isso aqui embaixo, ó. Adicionar usuário ao banco de dados.
seleciona qual usuário você quer. No caso aqui tem o usuário, e aqui você escolhe, vai ter uma caixa de opção. No caso só tem esse, é o único usuário criado, o único banco de dados criado. Tem que selecionar os dois aqui, deixar os dois juntinhos e clicar no botão adicionar. Pronto. Não, ainda não foi não. Isso, usuários atuais. Selecionou os dois. Isto. E aí aparece essa opção gerenciar privilégios. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em todos os privilégios. Selecionar tudo, tá vendo? E clicar em fazer alterações. Ele vai atribuir permissões desse usuário para que ele possa fazer tudo isso aqui com o banco de dados. Inserir, executar, apagar tabelas, criar tabelas, selecionar, fazer atualizações. Todas as permissões possíveis são atribuídas para aquele usuário que você criou. Então anota aquela senha, anota o nome do banco de dados e o nome do usuário. Essas três informações. Tranquilo que você criou agora. Bom, próximo passo agora, fazer a instalação do WordPress na sua hospedagem. Você já tem um banco de dados, você já tem o programa, agora você tem que fazer a instalação de tudo isso dentro da hospedagem para fazer ele funcionar. Então, basta você acessar ali o seu site pelo domínio principal e ele vai redirecionar para isso aqui, porque já está descompactado lá, a gente já fez a descompactação, só que o site ainda não está funcionando. Então ele tem que atribuir, o WordPress precisa atribuir os seus arquivos ao banco de dados. Então vamos escolher ali português do Brasil, clique em continuar. Isto. Bem-vindo ao WordPress. Antes de começar, precisamos de algumas informações sobre o banco de dados. Você precisa conhecer o valor das seguintes itens para continuar. Primeiro, o nome do banco de dados, a gente acabou de criar. O nome do usuário também a gente já tem. Senha do banco de dados também é a mesma senha do usuário. Então a senha do usuário é a mesma senha do banco de dados. O servidor vai ser o localhost. E o prefixo da tabela que você pode escolher na hora. Tranquilo? Então vamos lá. Tenha todas as informações. Isto. Então, as informações que você vai precisar: o nome do banco de dados, o nome do usuário, a senha, o servidor, vai ser manter o localhost e o prefixo da tabela. Então aqui eu coloquei já os meus usuários, o meu usuário, minha senha, meu usuário, nome do banco de dados, e aqui a senha, aquela senha que você criou, bem segura lá, com todos os caracteres especiais. Vou voltar aqui. E aqui o prefixo da tabela. Esse prefixo você pode fazer o seguinte: você pode dar um nome que você quiser. Aconselhável usar 2 letras para dificultar um pouco o acesso. E você pode ter várias instalações do WordPress e todas essas instalações elas vão utilizar um prefixo dentro da tabela para todas as tabelas não ficarem com o mesmo nome. Então, cada instalação, instalação do WordPress pode usar as tabelas específicas daquela instalação. Tranquilo? Isso também dificulta um pouco a ação dos hackers, porque eles vão precisar descobrir qual o nome completo da tabela. Tranquilo? Bom, então, muito bem, você concluiu esta parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Então, clica no botão instalar e ele já fez a instalação. Agora basta você dar um nome para o seu site, um nome de usuário e uma senha de acesso. Essa senha também pode ser, você pode apagar isso aqui e escolher a sua senha, uma senha de sua preferência, tá? Não usa a mesma senha do banco de dados, não usa aquela mesma senha que você utilizou. Pega uma senha diferente, tá? Uma senha segura também, com caracteres especiais, com letras e números. E o seu e-mail
o e-mail que você vai acessar. Se você um dia esquecer sua senha, você pode reenviar, trocar a senha através desse e-mail que você está escolhendo aqui. Tranquilo? Com tudo isso pronto, pode clicar aqui, ó, instalar o WordPress. Ele vai fazer a instalação final. Sucesso! O seu WordPress foi instalado com êxito. Obrigado e divirta-se. Agora basta você utilizar esse login, a sua senha, claro, o login que você escolheu, a senha que você acabou de colocar e acessar. Tranquilo? Então, objetivo conquistado. O site foi criado. Então esse aqui é o painel de controle do WordPress. É por aqui que você vai ter acesso a todas as configurações, a todo o acesso para instalar um novo tema, para instalar um novo plugin. Então todas as funcionalidades do seu site você vai conseguir gerenciar por aqui. Nome do seu site /wp-admin. Toda vez que você for fazer o logon, você vai acessar essa URL e vai acessar o seu painel de controle. Tranquilo? Então o objetivo desse vídeo era isso, era mostrar a instalação do WordPress utilizando a sua hospedagem e utilizando o pacote de instalação do WordPress. Tranquilo? Muito obrigado então, fique com Deus e até o próximo vídeo.